Bom, e o Veja TV hoje, em parceria com The Brazilians, está aqui entrevistando ele, que é considerado um dos melhores laterais direitos de todos os tempos, carioca da Gema, atuou pelos principais clubes do Rio de Janeiro, nosso capitão do Tri, Carlos Alberto Torres. Um prazer imenso, viu? Prazer é todo meu estar aqui com vocês em Nova York, né? É todo mundo que tem esse privilégio. E afinal, o que te traz para Nova York? Olha, dessa vez eu sempre costumo vir a Nova York, vez por outra, passear, rever alguns amigos dos milhares que eu fiz aqui quando joguei no Cosmos. Porém, dessa vez é diferente. O futebol está voltando aqui e o Cosmos, o New York Cosmos também. Então, como eu joguei e tenho uma história dentro do clube, eles me convidaram para estar junto com eles, fazendo a promoção da volta do novo Cosmos, que vai ser no dia 3 de agosto, o campeonato que eles vão disputar. E então eu fiquei essa semana inteira muito ocupado, fazendo a promoção, indo a vários programas de rádio, fazendo comerciais de chamadas para o público prestigiar a volta do Cosmos. Esse foi o principal motivo dessa vez de eu estar aqui em Nova York. Capita, nós sabemos que você atuou aqui no final da década de 70, no começo da década de 80. Em termos de futebol, você consegue ver uma diferença? Olha, foi uma época realmente espantosa, maravilhosa. Nós que participamos daquele momento do desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos, todos nós costumamos dizer que foi talvez o melhor momento na vida de cada um de nós. Não apenas o fato de jogar profissionalmente, mas o momento que a cidade vivia. Era o boom das discotecas, o boom do futebol, tudo acontecia ao mesmo tempo aqui em Nova York. Eram grandes festas, shows dos grandes artistas que nós éramos convidados a estar presentes. Então foi um momento realmente extraordinário. O momento agora é outro. Terminou aquela fase de euforia, nós conseguimos implantar o espírito do nosso futebol, que eles chamam de soccer, aqui no país. Você vê que a seleção americana hoje tem participado de várias competições internacionais e principalmente da Copa do Mundo, né? Então agora nós vamos ter que realizar um trabalho de manter o interesse do público norte-americano pelo nosso futebol. Essa é o grande desafio. Em termos de futebol na prática, hoje você vê os Estados Unidos competitivo? Não, através mesmo da própria seleção. O maior exemplo é a seleção norte-americana, que eles estão sempre participando de Copa do Mundo, de grandes torneios, enfim. O futebol hoje a gente diz que é uma realidade. Não tem como voltar atrás. Depende muito do investimento que aqui exige dinheiro, como na Europa também, né? O futebol hoje é um grande negócio no mundo inteiro. Então você, para ter uma grande equipe, né, e trazer sempre vivo o interesse do povo em assistir os jogos de futebol, há que fazer muito investimento. E é o que parece que estão fazendo agora, mais uma vez, no sentido de trazer grandes jogadores, grandes nomes, porque isso é uma outra coisa que o espírito norte-americano exige, que é o superstar. O americano não se conforma em ver apenas a sua equipe jogando bom futebol. No nosso caso, ele quer ver em ação o superstar com a camisa do clube dele. Bom, olha, você chegou num ponto que eu queria chegar, né? Ter esses jogadores de peso nos times. A seleção brasileira, mudando aqui um pouquinho, hoje em evidência nós temos o Neymar. Aquela seleção de 70 maravilhosa que você atuou, nós tínhamos inúmeros jogadores capazes de fazer a diferença. Você sente falta desse jogador hoje na seleção brasileira? Dos jogadores do nosso tempo, você diz? Veja bem, o futebol brasileiro sempre teve grandes jogadores. Futebol é como se fosse uma religião no Brasil. Todo mundo hoje, até pela própria evolução que o futebol teve no aspecto econômico e financeiro, todo mundo quer ser jogador de futebol. Até mesmo filhos de famílias ricas querem jogar futebol, né? Entretanto, depois da Copa de 2006, entre 2006 e 2010, foi terminando uma geração de jogadores maravilhosos que ganharam, inclusive, a Copa de 2002.
Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e outros. Essa geração acabou em 2006, em 2010, perdão. E aí nós não tivemos a passagem de uma geração para outra, como sempre ocorria normalmente no futebol brasileiro. E remanescentes dessa geração, nós temos o Ronaldinho e o Kaká. Né? Só dois jogadores e que mesmo assim não são jogadores que estão com a escalação garantida para a próxima Copa do Mundo. Então é isso que eu gostaria de chegar nisso, na Copa das Confederações. Você acredita que eles serão utilizados? Eu acredito que forçosamente eles terão que ser utilizados, mesmo porque, infelizmente, essa não é uma geração como as anteriores, que aparecia grandes craques, assim, não apenas o Neymar, mas aparecia 3, 4, 5 de uma vez só, né? Esse é o grande problema que os treinadores estão enfrentando. Vão ter que recorrer à experiência do Ronaldo, ou do Ronaldo e do Kaká, ou pelo menos de um dos dois, jogando ao lado dos jogadores jovens que nós temos formando hoje a seleção brasileira. Os dois jogando juntos, muito difícil, né? Não sei, eu acho difícil mesmo porque, principalmente no caso do Kaká, que não está bem, infelizmente. É um jogador extraordinário, um grande profissional, mas o que interessa numa seleção brasileira é o que o jogador no momento esteja jogando, né? E não é o caso, infelizmente, do Kaká. O Ronaldinho, o gaúcho, ele no clube ele vai bem. Lá no Atlético Mineiro está muito bem, mas na seleção ele de vez em quando está tendo oportunidade e não está tendo o mesmo rendimento. Perguntinha mole. Copa do Mundo, como que a gente chega para essa Copa? Não sei, nós vamos, evidentemente o Brasil sempre chegará a uma competição como a Copa do Mundo, sempre como um dos favoritos, pela própria tradição do futebol em termos de Copa do Mundo, né? Agora, eu acho muito difícil que o Brasil tenha, ou que alguém se arrisque a dizer nesse momento que o Brasil tem time para ganhar a Copa do Mundo. A realidade é que não temos, mas futebol é futebol, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Porém, eu me arrisco a dizer, nesse momento, você vê, 5 anos antes da Copa de 2018. Em 2018 o Brasil vai ter um time imbatível, que são essa garotada que está aí começando, Neymar, Oscar, Lucas, Marcelo e outros que com certeza virão. Esses jogadores lá já terão uma experiência, mesmo se não ganhar a Copa do Mundo ano que vem, que eu acho difícil, mas terão em 2018 a experiência de já terem jogado uma Copa do Mundo, mesmo não ganhando, que será a de 2014, e com mais experiência ainda até dentro da própria atuação deles. Então, 2018, eu boto a minha mão no fogo. O Brasil vai ter um time imbatível para ganhar a Copa do Mundo na Rússia. Em função dos resultados, não houve a manutenção do Mano no comando da seleção. Na sua opinião, foi precipitado essa opção por trazer o Filipão ou era uma tendência mesmo para a gente conseguir resultados? Bom, isso aí é uma escolha que a própria presidência da CBF faz. Quem escolhe o técnico da seleção é o presidente da CBF. Não é pelo valor do profissional, pelo que ele esteja fazendo no momento, senão o Felipão não estaria na seleção, porque um mês antes dele ser escolhido técnico da seleção, ele foi com o Palmeiras para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, infelizmente, na minha opinião, há uma mistura de coisas aí que eu não entendo. Para mim, seleção, eu joguei na seleção muitos anos, muitos jogos inclusive. Para mim, a seleção é o lugar dos melhores no momento. Não é o que o cara fez lá atrás ou o que a gente acha que ele vai fazer amanhã. No momento, tanto jogador como treinador são aqueles que estiverem melhor, né? Merecem uma convocação para a seleção, tanto como jogador como treinador. Muito bem lembrado, Capito. Agora vem cá, em 83, você foi campeão brasileiro com o Flamengo. E o Carlos Alberto Torres técnico, nós podemos esperar ele futuramente, não? Não sei, eu acho que não. Eu não tenho mais entusiasmo, não tenho nenhuma pretensão na carreira de treinador. Eu tenho feito muito trabalho, todas com algumas empresas, todas ligadas ao futebol, agora principalmente com essa coisa de Copa do Mundo. Então não tenho. Eu já tive um momento que eu tinha pretensões na carreira de treinador, como quando tive como jogador, né? Mas esse momento passou, a oportunidade que eu esperava que me fosse dada
Principalmente depois que eu ganhei títulos com o Flamengo, com o Fluminense, com o Botafogo. Trabalhei em Corinthians, em Atlético Mineiro, em grandes times, mas não me foi dada a oportunidade de trabalhar na seleção brasileira. Então eu perdi o entusiasmo, não quero trabalhar apenas para ganhar dinheiro, eu quero trabalhar para mostrar um bom trabalho. Para ganhar dinheiro eu faço o que eu estou fazendo agora. Trabalho com algumas empresas, grandes empresas, né, visando a Copa do Mundo e estou super feliz. O futebol mudou muito, né, Capita? Hoje nós temos, por exemplo, aí a influência, né, dos empresários no meio do futebol. Isso atrapalha bastante, não? Olha, por um lado a tendência foi essa, né? Os grandes empresários estarem envolvidos diretamente com algumas diretorias de clubes, no sentido de escolher os melhores jogadores, bons treinadores para suas equipes. Porém, por outro lado, é uma coisa negativa, porque os empresários às vezes mandam nos clubes, colocam quem eles quiserem. Eu, por exemplo, tem muita gente que me pergunta, pô, mas você não vai não vai arrumar um time para trabalhar? Eu falei, não, primeiro eu tenho que conseguir um grande empresário para me colocar nos clubes. E você vê aonde chegou o espírito da coisa. Infelizmente a realidade é essa. Bom, aproveitando o gancho para falar do Cosmos, né, vamos promover aqui o Cosmos. Em que pé que anda essa volta do Cosmos para o futebol? Eles já estão há 2 anos, há 3 anos, depois que adquiriram os direitos de usar o nome Cosmos, né, New York Cosmos Futebol Clube, eles estão fazendo um trabalho de amadurecer na cabeça das pessoas, ou seja, as pessoas tomarem conhecimento de que o Cosmos ia voltar. E há 3 anos atrás, eu já estou com eles desde aquela época, falando para todo mundo, o Pelé também tem colaborado nesse sentido, o Beckenbauer, no sentido de fazer as pessoas saberem que o Cosmos estaria a qualquer momento voltando a disputar o campeonato nos Estados Unidos. É uma coisa curiosa, porque passados 30 anos mais ou menos do final, naquela época do futebol profissional nos Estados Unidos, até hoje, eu viajo o mundo inteiro e posso garantir, até hoje todas as pessoas perguntam do Cosmos. É uma coisa impressionante, porque eu não tinha mídia, o Cosmos está fora da mídia porque não tinha time, mas ninguém esquece o New York Cosmos. Então, aproveitando esse gancho, os novos proprietários estão fazendo um trabalho pé no chão, de 3 anos para cá, e finalmente esse ano eles vão voltar com uma equipe. Mas eles sabem que nos Estados Unidos, para você ter sucesso, os donos dos times de basquete, futebol americano, o nosso futebol, o torcedor americano, ele exige a presença na equipe do Superstar. Pessoal, você pode ter um bom time, mas se não tiver a figura, o pessoal se recusa a ir no campo. E eles estão conscientes disso. Então, qual é a ideia? É fazer um bom time para iniciar a volta, né, ao campeonato. E a partir do próximo ano, aí sim, a cada ano, ir colocando um grande nome para que definitivamente o torcedor se acostume de novo com a presença do Cosmos. Isso aconteceu já naquela época, porque eles começaram em 72, o Cosmos. 3 anos depois eles trouxeram o Pelé. Aí viram que não bastava o Pelé. Aí trouxeram o Quinalha, aí viram que não bastava o Quinalha. Aí trouxeram o Beckenbauer, aí depois eu vi um de cada vez. E aí o futebol se tornou realidade aqui. Eu lembro que cada jogo nosso era recorde de público a cada jogo. 75, 76, 77, 78 mil pessoas por jogo. Que foi uma coisa que tinha mais público que muitos outros esportes aqui. Isso hoje já não ocorre. Esqueceu de falar que trouxeram o Carlos Alberto Torres, né? Olha, falamos com essa simpatia, que é o Carlos Alberto, capitão, né, do Trimundial. Carlos Alberto, em nome da equipe do VGTV, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. E agora eu vou estar mais vezes aqui em Nova York. E vamos ver, eu volto aqui agora no final de julho, uma semana antes do início do campeonato norte-americano. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. Que vocês me convidem para a gente estar aqui de novo comentando a Copa das Confederações, que vai ser em junho. Tá aceito. E já falando das possibilidades do Brasil para a Copa do Mundo do ano que vem. Olha, muito legal, olha, tá aceito, tá? Desde já tá aceito. Muito obrigado pelo carinho. Guilherme Salgado, diretamente para o VGTV.